Boa tarde, meu nome é Marco, sou aluno de Medicina do 5º ano da Unirio. Estou aqui hoje para entrevistar o Dr. Antônio Gutmann e a gente vai começar hoje a entrevista. Boa tarde a todos. É isso. Boa tarde, professor, como você está? Boa tarde, estou ótimo. Prazer estar aqui com você, Marco. Prazer é meu, professor. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão, da escrita, da leitura. E para começar a introduzir essa conversa, gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor, que é: o que te inspirou a começar a escrever, professor? Bom, no início, até no Hospital do Câncer, eu dava muita aula de sistema nervoso, neuropatologia. Sim. E para os alunos aprenderem com mais rapidez, eu comecei a inventar umas historinhas baseadas na parte científica. Então eu comecei assim, a reclamação da micróglia. Micróglia, como você deve saber ou já estudou isso aí, a micróglia é um osteócito do sistema nervoso central. Ele é um fagócito. Então, ela, baseado na parte científica, eu fazia umas historinhas baseadas nessa reclamação da micróglia. Outra historinha que eu inventei foi a inveja do astrócito. O astrócito, com a oligodendróglia, com a micróglia, elas fazem umas células ali para defender a nossa estrutura, no caso, o cérebro. Então, baseado nisso, eu comecei a escrever. Depois, com o tempo, eu fui convidado para umas reuniões de poesia e fui aumentando o meu vocabulário poético. Então, a primeira estrutura que eu comecei a fazer foi baseado na parte de neuropatologia. Foi o meu primeiro, vamos dizer, o meu primeiro chute poético nessa área, entendeu? É isso aí. A partir daí, com as reuniões de poesia, eu fui desenvolvendo outros assuntos. O humor, o amor, e foi outra estrutura poética. Tá bom? Entendi, perfeito, professor. E como que foi para você a questão de você começar a escrever, mas mais no sentido de começar a vir as ideias do processo criativo do senhor? Gostaria de saber sobre isso também. É isso aí, cada um fala uma coisa, né? Diz que é a bebida, o cara vai para um bar, cada um tem uma estrutura de poesia. O interessante são as reuniões poéticas. Existem atualmente, não sei como é que está, e parece que existem 60 eventos poéticos no Rio de Janeiro. Então, quando você começa a entrar no meio poético, você quer ir a tudo. Você fica meio perdido com esses 60 eventos poéticos. Ou você se dedica totalmente à poesia, ou você é médico, ou você é engenheiro, você tem que fazer uma estrutura para você encaixar tudo direitinho. Entendeu? Então você não pode estar a fim de escrever. Então você começa aí as reuniões, começa a ter a sua personalidade poética, você começa a gostar de algumas reuniões. Outras não, é impossível você ir a 60 eventos poéticos, é impossível um negócio desse. Então você escolhe alguma coisa de acordo com a sua personalidade. Sim, e aí no caso do senhor, o que te ajudou muito então foi estar frequentando, né? As reuniões poéticas é importante, porque você, além de treinar sua poesia, você vê e escuta outros poetas. E eles vão falando, outros atores, autores, e você vai acabar se identificando, você tem a sua personalidade. Uns gostam de Leminski, outros gostam de Drummond, outros gostam da Cecília Meirelles. Então você vai moldando sua personalidade poética. E as reuniões de poesia é muito importante. Depois acho que tem essa pergunta, vamos deixar para mais tarde, mas isso aí é uma coisa boa para quem está iniciando o lado poético. Sim, muito bom. E qual foi o maior desafio, professor, que você já teve para
como escritor, né? Qual foi o maior desafio que você já teve como escritor? O maior desafio é você querer escrever e não vem a inspiração. Aí você começa a forçar a barra, você vai dormir, você bota um papel, uma agenda do lado da cama, porque é o tal negócio, você acorda de madrugada, vem alguma inspiração. Você, amanhã de manhã eu vou me lembrar. Não se lembra de nada. É impossível, ninguém lembra de nada. Você tem que ter um papel, uma caneta na hora, acende a luz, escreve, pelo menos faz um rascunho, porque amanhã, no dia seguinte, você vai se lembrar do que você escreveu. Agora, se você não fizer um rascunho, não dá, você não se lembra, ninguém lembra nada. Você tem que escrever na hora. O desafio maior é esse, é o esquecimento, é você deixar para depois. Isso é um desafio que vai te perseguir a vida toda. Chegou uma hora, um momento, então, nós estamos aqui conversando. Se por um acaso veio uma inspiração, o Marco, para você ou para mim, dá licença o negócio, aí eu pego uma caneta, peraí, daqui a pouco eu converso contigo, Marco. Aí boto uma coisa para me lembrar depois. Isso é um desafio, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ficar. Isso é até um conselho que eu dou, porque me deram esse conselho. Eu bolo para frente, porque é importante você botar no papel o que vem na hora. Porque não dá para lembrar depois, é impossível. Tá? Sim. Isso aí é um desafio. Entendi. Claro, é um desafio de esquecimento, né? De acabar as ideias se perderem, não. Elas vêm, mas elas vão também. Vai embora mesmo. É um problema bravo. Então, professor, outra coisa que eu gostaria de saber teve algum autor que mais te influenciou para você começar a escrever também? Ah, sim. No início, não. No início porque você está... eu falo você a todo mundo. Tá? No início você recebe influência de Drummond, de Cecília Meirelles, de um bando de gente. Depois, com o tempo, depois, sei lá, 6 meses, um ano e pouco, você vai criando sua personalidade. É igual especialidade em medicina. Você vai criando sua personalidade e você escolhe uma coisa, um ramo que você vai escolher. Não sei se você já escolheu, está na ânsia de escolher alguma coisa. Eu escolhi anatomia patológica. Então, o que acontece? Com o tempo, eu escolhi Leminski, Paulo Leminski. Por que Paulo Leminski? Porque ele escreve curto. A primeira frase que eu ouvi do Leminski foi: ameixas, ame-as ou deixe. Parece uma bobagem, né? Naquela época do Brasil, ame ou deixe. Então o sujeito chega e fala: ameixas, ame-as ou deixe-as. É um jogo de palavras. Ameixas com ame-as. Ele tirou o i, o x, botou ameixas, ame-as ou deixe-as com ameixas. Então esse jogo de palavras me chamou muita atenção. Então Leminski, até hoje eu leio Leminski, eu tenho um livro dele que está até aqui na mesa, toda a poesia de Paulo Leminski, esse livro aqui. Eles procuraram colocar toda a poesia desse grande autor paranaense, todo mundo sabe, morreu jovem, 44 anos de idade, e é o meu guru. Eu estudei Leminski, eu fiz vários palestras quando eu estava sobre Leminski. Poxa, não é que eu sei tudo sobre, sei muita coisa sobre Leminski. Leminski é uma coisa que ficou uma marca na minha cabeça. Outro autor que eu gostei muito, que ele é alemão, mas morou nos Estados Unidos, esse estrangeiro aqui, Charles Bukowski. Esse Bukowski é um sujeito meio estranho porque ele gostava de 4 coisas: mulheres, bebida, corrida de cavalo e música clássica. Agora, quem é que vai misturar música clássica com bebida, mulher e corrida de cavalo? E esse sujeito, Charles Bukowski, ele está escrevendo alguma coisa de baixo nível e ouvindo Mozart. Ele escreve sobre Mozart, Beethoven, Bach, Stravinsky. Então, os livros, tem uns 15 livros do Bukowski. Comecei a ficar meio maluco por causa dessa junção de 4 coisas que não tem nada a ver: bebida, mulher, corrida de cavalo e música clássica. Ele só ouve música clássica. Ele tem um radinho de pilha e só ouve música clássica. Ele não ouve Beatles, não ouve funk, não ouve nada. Ele só ouve clássico. Isso me chamou a atenção.
Então, os dois autores que me marcaram muito, Bukowski e Paulo Leminski. Entendi. Obrigado. Você perguntou para mim se eu tenho já a minha escolha, né? De especialidade. Sim, eu escolhi cirurgia geral. Vou fazer. Então, grande especialidade. Estou estudando já para passar. Mas eu queria saber também sobre a sua rotina de leitura e de escrita. Você falou que o Paulo Leminski te influenciou bastante, e o outro autor também, do Bukowski. Então, com qual frequência você lia? Qual frequência você escrevia? Eu procuro, dependendo do meu... Porque eu me aposentei e voltei a trabalhar. Eu ainda estou trabalhando no Hospital do Câncer. De segunda a sexta, eu trabalho e dou aula para citologista no Hospital do Câncer. Dou aula para médico residente. Então você vê que é uma rotina. Eu vejo 28 lâminas por dia. Se eu faltar, no dia seguinte são 56 lâminas de citologia de preventivo do estado do Rio de Janeiro todo. O INCA fez aliás, até com o teu hospital, ele fez um convênio que o residente de lá passa no INCA. Entendeu? Interessante isso aí. Tem gente de Angola indo lá para o Hospital do Câncer. Então eu procuro, dentro dessa rotina maluca que eu tenho, de trabalho, que eu adoro, meu trabalho de médico, eu procuro ler no intervalo, que aliás é lei, você desligar o microscópio para não ficar de 8 às 2 sem desligar, sem tomar um café, levantar. Isso é por lei, você tem que fazer isso, para não atrapalhar teu cérebro. Você confundir uma lâmina com outra, você sabe bem disso, que uma lâmina pode. Cirurgião, ele tem que parar um pouco, senão daqui a pouco ele corta uma coisa que não é para cortar, às vezes ele corta uma coisa, corta outra, entendeu? Então tem que... O cérebro é complicado. Então, dentro desse intervalo, eu procuro ler, inspirar, levo um livro do Leminski, levo um livro do Bukowski, e no intervalo procuro conciliar a parte médica com a parte de literatura. Ah, sim, entendi. E a escrita? Você tem uma frequência de escrita? A escrita é complicado, porque eu já falei aqui, é sobre a inspiração. Você pode começar a escrever, vamos ver. Vou escrever agora. A lua está aí me vendo e você começa a escrever um bando de bobagem. Não é o fato... Aí você depois vai riscar aquilo. Por que eu escrevi? Pô, isso aqui está muito ruim. Quem é o policial dentro de você? Você tem que se policiar para não escrever bobagem. Entendeu? Porque todo mundo gosta de tudo, ninguém gosta de nada. Então você tem que ser seu policial para você começar a saber o que você vai escrever, entendeu? Isso é que é importante. Entendi, professor. E como que você lida quando você começa a ter muitos bloqueios? Então você senta para escrever e aí não vem a ideia, é difícil. Como que você lida com isso? Olha, o ideal é você não se desesperar, não ficar triste, não encher a cara, não ir para um bar. Aí é pior ainda, você começar vai para um bar, porque as pessoas têm mania de dizer, vamos escrever, vamos para um boteco. E o boteco é uma coisa muito boa, não falando da parte de etiquismo, coisa, mas eu escrevi muito no Amarelinho, da Cinelândia, porque ali tem muitas figuras. Olha, eu estava num bar, o sujeito chegou e falou, uma para clarear a vista. Eu falei com aquele negócio, uma para clarear a vista, eu escrevi 10 cervejas, uma para vista, comunista, pederatista, autista, e fui rimando com a coisa, entendeu? Então você tem que ter um ambiente para você tentar escrever. Óbvio que você pode escrever em casa. Escrevi vários poemas, vários livros, até em casa você escreve. O importante é não se desesperar, porque hoje eu tenho que escrever de qualquer jeito. Isso é uma bobagem. Vem com o tempo. Se você gosta de poesia, o que você gosta, com o tempo vem. Entendeu? Não adianta você forçar a barra. Forçar não adianta nada. Hoje eu vou escrever. Depende, pode ser até que venha uma inspiração, mas pode não vir, não fica desesperado. O ideal é não se ficar nervoso com isso. Eu acho que é importante essa reunião para divulgar para os jovens. Depois de você ter um tempo, que eu já tenho tempo de poesia, divulgar isso para os jovens, não ficar nervoso, não desesperar. O desespero é a pior coisa em qualquer área, não desesperar.
Com o tempo vem. Se você gosta de poesia, com o tempo vem a sua inspiração. Sim. E além de não desesperar, que eu entendi bem, você tem outro conselho para quem quer começar a escrever? Olha, como eu já falei aqui, existem 60... Quando eu vou falar o que aconteceu comigo, existem 60 eventos poéticos no Rio de Janeiro. Você começa a ir a tudo, você fica meio desesperado. Com o tempo, você vai aparecer um Leminski, uma pessoa, uma Cecília Meirelles na sua frente, você vai se identificar com aquilo lá. Então, você não é você imitar, mas é o jeitão de escrever que é importante. Hoje eu escrevo muita coisa do humor. Meu primeiro livro é no ano 2000. Eu escrevia sobre... Não tinha muito humor. Hoje eu escrevo muita coisa sobre humor. Às vezes ninguém ri, mas não interessa. O interessa é você ter seu estilo e gostar daquilo, entendeu? E você se identificar com o tempo. Eu acho que o jovem, depois com o tempo, não sei, 1 ano, 2 anos, a pessoa se identifica com um autor e tenta, não é imitar, mas tenta o jeito de escrever, o jeito da escrita, que isso é importante. Junto com a sua personalidade, que você nunca vai ser igual a um outro mundo. Você pode ter um jeito de escrita. As pessoas me comparam com o Leminski. Leminski é como um gênio, mas é o jeito da escrita, de você escrever curtinho, as pessoas lembram do Leminski. Ah, sim. E a escrita? O que ela mudou na sua vida, você escrever? Muita coisa. Eu, por exemplo, no início, como eu já falei, como eu dava muita aula de sistema nervoso, e abriu muita coisa, e eu antes da aula falava, porque a escrita que eu fazia, a reclamação da micróbia, é uma célula, a célula não fala, mas é tudo baseado, era uma historinha, baseado numa coisa científica, entendeu? Ela olhava para o Ligo Dendróglia. Por que eles namoravam? Porque o Ligo Dendróglia é uma célula que ela fica junto do neurônio, defendendo o neurônio, entendeu? Então ele ficava com um ciúme do neurônio, porque elas duas ficavam juntas, entendeu? Tudo baseado na realidade. A realidade, o que é? A célula fica junto da outra. Quando outra morre, o cara já fica triste, a célula fica triste, chorosa, entendeu? Mas tudo baseado numa coisa científica. Isso que é importante. Isso abriu... Os alunos adoravam, gostavam, por quê? Primeiro que tinha uma base científica da coisa, e outra coisa que era uma história poética, e juntou a poesia com neuropatologia. É uma coisa interessante. Sim. Então, você acha, então, que tem uma relação, né, entre ser médico e ser escritor? Pelo menos no começo teve. Mas no meu caso, teve. Assim? No meu caso teve, mas muita gente que é médico tem. Eu faço parte, eu sou acadêmico, sou fundador de uma academia, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, chamada Abrames. Aliás, amanhã tem a reunião da Abrames, no Zoom. Depois eu posso até divulgar isso aí. E eu faço parte da tertúlia, eu escolho as pessoas que vão falar poesia na hora. Se você, Marco, aparecer, eu te chamo, você já lê um poema. Entendeu? Poema curto, alguma coisa, porque às vezes tem 5, 6 pessoas para ler ali na hora, então eu faço parte. Amanhã é a última sexta-feira do mês, é a reunião da Abrames, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Eu faço parte da Abrames, eu sou um dos fundadores. São 50 médicos no Brasil que fazem parte, são fundadores dessa academia. Tem outras pessoas que não médicas que fazem parte da Abrames, mas é outra categoria. Então, é uma academia muito interessante, que é de médicos e escritores. Qual mensagem, professor Antônio, você gostaria de passar para os jovens sobre a importância do livro e da leitura? Olha, a mensagem que eu passo é o seguinte: apareça nas reuniões poéticas. Primeira coisa, ache um tempo. Você que é médico, que é engenheiro, que é psicólogo, ache um tempo. Existem quase 60, eu posso até me atualizar, existem muitas reuniões poéticas que vai
entrar no seu calendário. Porque, primeira coisa, é conversar com outras pessoas. A segunda coisa mais importante é tentar você escrever muito e fazer uma seleção, escolhe 20, 30 poemas e fazer um livro. Entrar em concurso. Outra coisa que me falaram é o seguinte, entrar em concurso. Existem muitos concursos no Brasil todo. Nosso país é enorme, então tem muitos concursos no Brasil todo. Entra em concurso em Curitiba, em Belém, em São Luís do Maranhão, que é a minha cidade. Tem muitos, no Nordeste tem muitos concursos poéticos. Entra. Não interessa se você vai ganhar ou não, isso é secundário. O importante é você participar. Se ganhar, melhor, que um incentivo. Entendeu? Então é isso, é participar de reuniões, entrar em concurso, fazer um livro e não parar nunca. E conciliar com o seu trabalho. Você que é médico, não vai largar a medicina. Pode ser. Tu às vezes é doido, larga a medicina, mas você quer a poesia. Mas é difícil, tem que ter um ganha-pão. Porque ganhar dinheiro em poesia é uma coisa meio difícil. Então você tem que ter um emprego e juntar o útil ao agradável. Isso é que é importante, juntar o útil ao agradável. E escrever sempre e fazer um livro, e ir para as reuniões poéticas e participar de concurso. Isso é o grande segredo. Sim. E assim, um recado final de incentivo para os jovens sobre o livro, sobre a leitura. Eu acho que... pode falar. Isso, sobre o livro e a leitura. Eu acho que você, depois de um certo período, você escolhe um autor, como eu escolhi 2, Bukowski e Leminski. Você depois, a pessoa... Eu acho muito importante escolher um autor, porque tem milhares de poesia. Aqui entre nós tem muita bobagem. Você acaba escolhendo uma coisa importante na sua vida. Eu escolhi Leminski porque eu me identifiquei com Leminski. O jovem, eu acho que depois de um certo tempo, além da personalidade dele, da escrita, ele escolhe um autor, 1 ou 2 ou 3, no máximo, e se dedica àquilo lá e começa a escrever baseado até nesses autores que ele escreveu. Isso eu acho que é muito importante para desenvolver. Ele pode até mudar depois. E eu enjoei do Leminski, aí escolhe um outro autor que também escreva. Vários autores escrevem coisas pequenas para não enjoar. O importante é não cansar o leitor. Isso me disseram, que eu passo para frente. O jovem, não canse o leitor. Gerúndio, evitar gerúndio. Andando. O gerúndio é uma desgraça, mas eu gosto muito do gerúndio. Mas o gerúndio é um problema. Rima pobre, amor com dor. Evitar essas rimas pobres. Entendeu? Isso, e cansar o leitor, escrever muito. Eu ando. Esquece o eu. No pronomes, e evitar certas... Existem regras poéticas. E tentar fazer um curso de poesia, alguém que ensine poesia, entendeu? Isso é outra coisa importante para o jovem. Então, é isso aí. Tem várias coisinhas que me falaram que eu tento passar para o jovem. É importante. Tá certo. Muito obrigado, professor Antônio Gutmann. A gente encerra a entrevista aqui agora. É isso. Obrigado, doutor Marco. Parabéns. Obrigado.